James Hudson Taylor. Hudson Taylor nasceu em 21 de maio de 1832, em Bursley, Inglaterra, em uma casa metodista. Já adolescente, ele se distanciou das crenças cristãs de seus pais. Sua mãe orava constantemente por Taylor. Aos 17 anos, depois de ler um panfleto evangelístico, professou sua fé em Cristo e, em dezembro de 1849, se comprometeu a ir à China como missionário. 4 anos depois, em 19 de setembro de 1853, Taylor partiu para a China com a Sociedade Chinesa de Evangelização. Ele não tinha treinamento formal em teologia ou missões. Ele desembarcou em Xangai 5 meses e meio depois. Ele aprendeu a língua rapidamente e, em seus 2 primeiros anos na China, dedicou-se a 10 extensas viagens evangelísticas ao interior. Então, em 20 de janeiro de 1858, quando ele estava na China, há quase 5 anos, Taylor se casou com outra missionária, Maria Dyer. Eles estiveram casados por 12 anos. Antes de Maria morrer, aos 33 anos, ela deu à luz 8 filhos. 3 morreram no nascimento e 2 na infância. E os que vieram até a idade adulta tornaram-se missionários na missão que seu pai fundou. Taylor começou a sua própria agência missionária chamada a China Island Mission. E no momento certo também, no ano seguinte, 1870, foi o mais difícil de sua vida. Seu filho Samuel morreu. Então, em julho, Maria deu à luz outro filho, Noel, que morreu 2 semanas depois. E para coroar as tristezas de Hudson, em 23 de julho, sua esposa Maria morre de cólera. Ela tinha 33 anos e deixou Hudson com 38, e com 4 filhos vivos. Era como se Deus tivesse dado a Taylor sua experiência extraordinária do Cristo, que tudo satisfaz, não como uma espécie de cobertura do bolo da conversão, mas sim como uma maneira de sobreviver e prosperar nas piores tristezas que lhe ocorreram quase imediatamente. 1 ano depois, Taylor partiu para a Inglaterra. Enquanto ele estava lá, em 28 de novembro de 1871, se casou com uma mulher com quem ele passaria quase todo o resto da sua vida, Jenny Felding. Eles estiveram casados por 33 anos antes dela morrer, em 1904, um ano antes dele. Em 4 de setembro de 1869, aos 37 anos de idade, Taylor encontrou uma carta de John McCurdy à sua espera em Zhejiang. Deus usou a carta para revolucionar a vida de Taylor. Quando minha agonia de alma estava no auge, uma frase de uma carta do querido McCurdy foi usada para remover as escamas dos meus olhos. E o Espírito de Deus revelou-me a verdade de nossa união com Jesus, como eu nunca havia conhecido antes. Eu vi não somente que Jesus nunca me deixaria, mas que sou um membro do seu corpo, de sua carne e de seus ossos. E Jesus não é só isso, é 10.000 vezes mais do que jamais sonhamos, desejamos ou precisamos. Taylor experimentou uma revelação tão poderosa da inexprimível realidade da união com Cristo, como um fato absoluto e glorioso de segurança, doçura e poder, que carregava nele sua própria eficácia. Não lutando pela fé, mas apoiando-se naquele que é fiel. A segunda razão pela qual a experiência de mudança de vida de Taylor durou foi que ele via o sofrimento como uma maneira usada por Deus para aprofundar e incentivar sua experiência de união com Cristo. Taylor viveu na China por 51 anos. A sociedade que ele iniciou foi responsável
pelo envio de mais de 800 missionários ao país, que começaram 125 escolas, e diretamente resultou na conversão cristã de 18 mil pessoas, também como no estabelecimento de demais 300 estações de trabalho, com mais de 500 colaboradores locais em todas as 18 províncias. Taylor era conhecido por sua sensibilidade à cultura chinesa e zelo pelo evangelismo. Ele adotou a prática de usar roupas nativas da China, mesmo quando isso era raro entre os missionários da época. Nenhum outro missionário nos 19 séculos desde o apostolado de Paulo teve uma visão mais ampla e usou um plano mais sistematizado para evangelizar uma grande área geográfica como Hudson Taylor. Em fevereiro de 1905, Taylor navegou pela China pela última vez, após uma visita a algumas das estações missionárias. Ele morreu no dia 3 de junho em Changsha, aos 63 anos de idade. No ano 2015 marcou o 150º aniversário da missão que Taylor fundou. Em 1900, havia 100 mil cristãos na China, e hoje são cerca de 150 milhões. Esse crescimento é a obra de Deus. Um planta, outro rega, mas Deus dá o crescimento. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 6. No entanto, também é fruto do trabalho fiel, e Taylor trabalhou mais tempo e mais arduamente do que a maioria. A seguir veremos um trecho do livro O Segredo Espiritual de Hudson Taylor. O Segredo Espiritual de Hudson Taylor. Ore muito por nós, pois necessitamos muito da graça preservadora de Deus agora. Chegamos a lutar contra Satanás em seus domínios, e ele não nos deixa em paz. Que loucura seria estar aqui por nossa própria conta. Porém, aquele que é por nós é muito maior do que todos os que são contra nós. Seria muito triste ver a desarmonia semeada entre as irmãs de nosso grupo, mas é este um dos males que temo no momento. Não sei que fim há de ter o caso de N. Uma coisa sei, que a esperança de Israel não nos abandonará. Quase sou tentado a perguntar por que foi permitido que N viesse conosco? Talvez fosse para que a nossa missão tivesse que se definir e fundamentar-se sobre as bases certas logo no início da sua história. Outras aflições foram permitidas para provar-lhes a fé e a paciência, ainda no verão. Mas durante tudo isso, as almas eram salvas e a igreja edificada. Uma igreja que, mais tarde, em 1932, chegaria a ter mais de 1.500 membros. Quando os primeiros batismos foram realizados, em maio, a Sra. Taylor escrevia novamente para a Sra. Berger: talvez o bondoso Senhor esteja vendo que precisamos de tristezas para não deixar que fiquemos por demais eufóricos com as ricas bênçãos que Ele está derramando sobre nosso trabalho. Mas ela nem poderia imaginar a profunda tristeza pessoal que os aguardava no verão que se aproximava. A mais amável e inteligente de toda sua prole era a filhinha nascida em Ningpo, que agora tinha quase 8 anos, cheia de amor para com o Senhor, Jesus e as pessoas ao seu redor. Ela era uma boa ajudantezinha na obra, bem como os irmãozinhos, para quem ela era a perfeita irmã mais velha. Mas com os dias longos tão quentes, Grace começou a perder as forças, e embora as crianças fossem levadas às montanhas, nada pode salvá-la. Ao lado da filha que morria no velho e arruinado templo que encontrou ali, Sr. Taylor enfrentou a crise para si e seus queridos. Não foi um ato vão ou impensado, escreveu o Sr. Berger, quando, conhecendo esta terra, o povo e o clima, coloquei minha esposa e filhos comigo, mesmo sob o altar, para esse serviço. E Deus a quem servimos tão
imperfeitamente. Contudo, em sinceridade simples e com algum êxito, ele não nos abandonou agora. A sua mãe, o Sr. Taylor, escreveu com maior liberdade: Nossa querida Grace, como sentimos falta de sua voz, doce pela manhã, um dos primeiros sons que ouvíamos ao despertar, e durante o dia e a tarde, quando faço os passeios que fazia com os seus passos leves e alegres ao meu lado. Vem de novo aquele pensamento como um soluço. É possível que eu nunca mais sinta a pressão de sua mãozinha, nunca mais veja o brilho dos seus olhinhos. Entretanto, ela não está perdida. Não escolheria tê-la de volta. Agradeço a Deus por ter sido ela, e não outra das crianças, embora ela fosse o sol de nossas vidas. Acho que nunca vi coisa tão perfeita, tão linda, como os restos mortais daquela querida filhinha. Os cílios sedosos e longos, sob as sobrancelhas finas e bem feitas, o nariz tão delicado, a boca pequena e expressiva, a pureza das feições brancas, ficaram todos gravados no coração e na lembrança. Também seu lindo casaquinho chinês e as mãozinhas juntas sobre o peito, segurando uma única flor. Foi extraordinário e tão difícil tirar os olhos para nunca mais vê-la. Ore por nós. Às vezes sou quase vencido pelas tribulações, internas e externas, ligadas ao nosso trabalho. Mas Deus diz: não te deixarei, nem te desampararei. E o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Assim seja. Na dor dessa perda, o casal Taylor se consagrou mais uma vez à tarefa de alcançar o interior da China com o Evangelho. Antes do final do ano, tinham visitado todas as cidades sedes do município da província de Shekiang